Oi, oi! Hoje a gente vai falar sobre frequência, ressonância, padrão mental, o que essas três coisas têm a ver umas com as outras e como isso pode influenciar na raiz dos teus problemas. Se você ficou curioso, é só ficar até o final do vídeo. Bom, então na semana passada a gente falou sobre espelhamento, falou sobre a possibilidade do universo interior ser o reflexo da sua realidade, do seu universo exterior, né? E isso é baseado num princípio hermético de que tudo que está em cima está embaixo, né? E vice-versa. Então, esse espelhamento mesmo, porque dentro dos princípios do hermetismo tem também o primeiro princípio, né, que diz que o universo é mental, né? E que, na verdade, a matéria é como se fosse o pensamento em delay, né? Num processo de materialização mesmo em delay. Então, sabendo disso, sabendo que o universo de dentro reflete o que está acontecendo fora, é como se você criasse a sua realidade, é como se a sua realidade ela fosse virtual. Ela acontece em delay mesmo, a partir daquilo que você cria dentro do padrão de pensamento que você tem, que vai gerando uma série de emoções e vai criando uma realidade para você do lado de fora. É muito louco falar desse jeito, dessa forma, mas se você for estudar um pouco, e você vai ver que tem vários filmes também falando sobre esses assuntos, é muito interessante essas teorias, né, essas possibilidades que estão sendo levantadas e questionadas aí pela física quântica nos últimos tempos. A gente tem aí alguns documentários falando sobre isso, como Quem Somos Nós, que é super famoso, e entre outros cientistas que estão falando também em alguns livros, em alguns canais aí de YouTube, palestras por mundo afora falando sobre essas possibilidades. E quando a gente está consciente de que a gente está criando a nossa realidade a partir do nosso movimento interno, do nosso mundo interno, daquilo que a gente anda pensando, daquilo que a gente anda sentindo, a gente começa a estar mais consciente de que é nossa responsabilidade aquilo que acontece na nossa vida, de alguma forma. E isso pode acontecer até inconscientemente, né? A gente não está o tempo todo ciente, presente, sabendo aquilo que a gente está criando para a nossa vida. A gente está sempre distraído com as questões da matéria, né? Então a gente vai trabalhar, vai estudar, vai fazer as coisas no dia a dia, tal, não sei o que, e a gente acaba se distraindo porque a gente não está presente em relação aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, que vão criando padrões e vão em delay, num movimento lento, vai criando uma realidade pra gente do lado de fora. Enfim, é uma doideira, mas é muito interessante pensar dessa forma. E se vocês forem pesquisar a fundo, se vocês forem estudar isso a fundo, vocês vão ver que não é besteira que eu tô falando. Bom, então no vídeo anterior a gente falou sobre espelhamento, falou sobre a possibilidade da gente estar refletindo a realidade interna numa realidade externa. Eu falei bastante sobre isso. E eu achei importante a gente continuar esse vídeo falando sobre as frequências, né? Se a gente entender que a gente é um campo de energia e que a gente tem um padrão vibratório, que esse padrão tem uma certa frequência, que as frequências às vezes podem entrar em sintonia, em ressonância, isso significa que a gente está sempre alinhado com o que a gente anda vibrando, ou seja, aquilo que está no mesmo padrão, na mesma frequência, né? E entendido isso, eu acho que fica muito simples e muito fácil de entender que tudo o que acontece é porque você está alinhado com aquele tipo de frequência, com aquele tipo de energia. Você está ressonante com aquele padrão. Então, isso significa que se você tem um padrão mental, esse padrão mental ele emite uma frequência e você fica sintonizado com tudo que estiver dentro dessa frequência, que funciona igual uma estação de rádio que emite uma frequência e você precisa sintonizar o seu rádio na mesma frequência para que você possa ouvir o som. É exatamente a mesma coisa que acontece na vida, porque assim, se tudo, a gente sabe que matéria é energia, né? E que tudo no universo é energia, que tudo vibra e tudo tem teoricamente uma taxa de frequência. Então, essas frequências em algum momento elas podem se alinhar, elas podem ser ressonantes por estarem sintonizadas. Isso significa que a gente se sintoniza realmente com certas frequências e com certas energias. Então, por isso que a gente tem que estar sempre atento àquilo que a gente está sintonizado, né? Então, se você está com pensamentos de angústia, de tristeza, de raiva, de ódio, de rancor, né? Você está sintonizado com o quê? O que você acha que você vai sintonizar na sua vida lá fora? Você acha que vai ser diferente daquilo que você está emitindo? É aquela velha frase, né? Se você não gosta do que você está recebendo, perceba o que você anda emitindo, porque você está sintonizando a sua frequência com frequência de coisas semelhantes que existem no universo e que vão se
equiparar a você, né? Vão estar é o lance da atração, né? De você estar atraindo aquele tipo de situação. E, na verdade, você está criando por conta do seu campo, né? Então tudo aquilo que a gente constantemente pensa e tudo que a gente constantemente sente, né? Que é em decorrência do pensamento, a gente vai formando um padrão mental. E esse padrão ele gera uma espécie de frequência, vamos dizer assim, que vai se alinhando com tudo aquilo que tiver na mesma frequência. Então, se você tiver triste, angustiado, preocupado, ansioso, enfim, conectado com essas emoções, com esses pensamentos, você vai atrair situações semelhantes e ressonantes, né, com essas frequências, porque elas se sintonizam do que você está fazendo. Do mesmo jeito que pessoas que são mais alto astral, pessoas que são mais menos identificadas com o ego, né, que são pessoas mais felizes, né, mais alegres, vamos dizer assim, são pessoas que se sintonizam com coisas semelhantes, né? Não tem como pessoas que estão num padrão muito baixo se relacionarem com pessoas que estão com um padrão muito alto. Não tem como, a frequência não baixa. Elas podem até trocar uma conversa ali, mas a energia não baixa. Elas não conseguem ficar próximas uma das outras ou serem amigas uma das outras, né? A não ser que tenha alguma coisa escondida no inconsciente daquela pessoa que se diz feliz, né? Que você acha que é alegre, que é pra cima e que no fundo, no seu inconsciente está emitindo a mesma frequência da pessoa que está num padrão de repente depressão, alguma coisa assim. Então, as pessoas estão sempre em sintonia, né? Então, aquela frase que é muito engraçado que fala: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Ela é muito verdadeira nesse sentido, porque realmente você só anda com pessoas que estão no mesmo padrão que você, no mesmo padrão vibracional. Vocês estão na mesma frequência, vocês estão em sintonia, em ressonância, né? Então, se você não consegue entender muito o que você está emitindo, comece a prestar atenção com as pessoas com quem você anda, porque isso diz muito sobre o que você anda pensando e o que você anda sentindo, tá? Tanto que quando a gente muda esse padrão mental, é muito louco, porque tipo, tudo começa a mudar em volta. A gente começa a mudar de amigos, às vezes a gente muda de cidade, às vezes a gente muda de bairro e de escola e de emprego, enfim, e a gente muda e tudo vai mudando, os amigos vão mudando, aquele amigo seu de infância que era seu melhor amigo, de repente nunca mais você viu, nunca mais você falou, porque vocês saíram da frequência, saíram dessa sintonia. Isso acontece também com os relacionamentos, né? Então, se você sintonizou com uma pessoa em algum momento da sua vida, vocês estavam na mesma frequência, no mesmo padrão vibracional, e aí vocês tiveram um ciclo, né, enfim, juntos, porque estavam sintonizados, e a partir do momento que um mudou a vibração, o padrão mental, o outro já não sintoniza mais. Então não tem mais como esse relacionamento dar certo, ou essa amizade, ou qualquer coisa assim, porque realmente não estão mais em sintonia, né? É uma matemática mesmo, assim, não tem muito como fugir disso, né? Então presta atenção naquilo que você está sintonizando. Então se você é uma pessoa que, por exemplo, janta assistindo jornal sensacionalista falando sobre violência, sobre crime, né, sobre quantos assaltos tiveram em São Paulo, quantas mortes tiveram, todas as tragédias que acontecem no mundo, se você se sintoniza com esse tipo de canal, se você é uma pessoa que gosta de assistir filme de terror, série de suspense pesada, coisa pesada, tipo que tem morte, que tem assassinato, né, que tem crime, violência, você está se sintonizando com esse tipo de padrão, com esse tipo de frequência. O que significa isso? Significa que isso vai ficar gravado no teu inconsciente, né? Porque você está assimilando imagens que o teu inconsciente está gravando e está deixando lá no teu bancão de informações, né, infinitas, que é o seu inconsciente. E você vai estar sintonizado com isso. Então significa que todas as possibilidades de acidente, violência, morte, crime que acontecerem num raio próximo de você, você vai estar no meio. Porque você vai estar sintonizado, né? Então a gente olha às vezes para uma questão, tipo, eu fui assaltado, fizeram isso comigo, tal, não sei o que, sofri um crime, sofri uma violência, tal, não sei o que. Assim, você estava neste padrão, você estava inconscientemente nesse padrão. Obviamente que a gente não tem culpa quando isso acontece, né? Mas é minha culpa, então tudo que acontece de ruim comigo é minha culpa. Eu não diria que seria culpa, porque culpa é quando você é consciente, né? Você faz alguma coisa com uma intenção e por isso você tem culpa. Como você está fazendo isso de uma forma inconsciente, você tem responsabilidade. Então você precisa começar a se responsabilizar por aquilo que você pensa, por aquilo que você sente, para que você não entre em ressonância com esse tipo de frequência, com esse tipo de energia, para que esse tipo de realidade não seja a sua realidade, né? Então, se você está vivendo uma realidade de muitos problemas, e problemas sérios, problemas graves e tudo mais, você está sintonizado com isso,
né? O que está acontecendo com você? O que você está pensando? O que você está sentindo? Né? O que você está sintonizando para a sua vida? Né? Essa é a grande questão. Então, se você está com padrões muito baixos de energia, como depressão, medo, angústia, ansiedade, né? Raiva, rancor e tudo mais, você está alinhado, você está num padrão vibratório, num padrão mental que emite uma certa frequência que vai ressonar, né, com coisas que são semelhantes. Então, a probabilidade de acontecerem coisas ruins com você que estão sintonizadas com esse tipo de sentimento, com esse tipo de pensamento, é o que vai acabar sendo a sua realidade. Né? Então a gente tem responsabilidade em cima disso, não é uma questão de culpa, e sim uma questão de responsabilidade. Por isso que a gente precisa cada vez mais estudar sobre essas coisas, né? Tipo, entender um pouco mais. A física quântica veio abrir essa porta de uma forma gigantesca, né? A gente tem aí o Amit Goswami, que é um físico indiano que ele se considera como ativista quântico, né? Ele fala como a física quântica mostra pra gente uma série de questões que podem realmente facilitar a vida, né? Ele associa a espiritualidade com a física quântica, o que é muito interessante, e fazendo com que a gente comece a ampliar a nossa cabeça, comece a ampliar a nossa mente para pensar realmente diferente e estar cada vez mais consciente e presente naquilo que a gente faz, né? Porque a gente está sempre ligado com a matéria, achando que a realidade é isso aqui. Meu Deus do céu, quem assistiu o filme Matrix, eu sei que pode parecer uma grande loucura, assim, mas é muito próximo daquilo que seria a nossa realidade, né? Se você começa a estudar um pouquinho sobre as teorias quânticas, você começa a entender que isso não é tão loucura assim, né? Que o universo é uma gama de possibilidades, a consciência ela pode encontrar uma faceta e criar uma realidade, uma experiência através desse universo de infinitas possibilidades, né? Ou seja, o universo está sempre se comunicando com a mente, com a consciência, e a gente vai criando essas realidades e essas experiências. E como eu falei, esse padrão mental ele pode ser inconsciente, né? O inconsciente ele pode gerar um padrão. Então, por isso que às vezes pode ser que a pessoa realmente não esteja consciente daquilo que ela está criando, né? O padrão que ela está criando e as coisas em que ela vai começar a entrar em ressonância na mesma frequência. Então isso pode acontecer realmente até com crianças, né? Por exemplo, tipo, você pode ver que a mesma família ela tem o mesmo padrão mental. As pessoas, assim, teoricamente pensam muito parecido, têm sensações, sentimentos muito semelhantes e acabam muitas vezes tendo os mesmos problemas, as mesmas questões dentro da família, né? Tipo, o pai que tem o mesmo problema, o filho tem o mesmo problema que o pai, a filha tem o mesmo problema que a mãe, o pai, enfim. Começa a repetir, né, os padrões, os problemas, as mesmas doenças e tudo mais. Então significa que você tem o mesmo padrão mental. E vocês vão viver, que na verdade vocês estão sintonizados, né? Quando uma dessas pessoas da família sai desse tipo do mesmo padrão, né? Ou a pessoa realmente vai morar fora, em outro país, ou ela casa, vai morar em outro lugar, acontece da separação, né, do divórcio entre os pais, quando não estão mais alinhados, não estão mais na mesma sintonia. Então, quando a gente sai da sintonia, a gente realmente não tem mais como permanecer ali, assim, as energias ficam incompatíveis. Não tem mais esse alinhamento, então as pessoas não conseguem mais ficar próximas uma das outras, acaba expandindo para outros lugares. Isso pode acontecer também com bebês mesmo, na infância, e às vezes acaba sofrendo algum tipo de problema dentro da família. Inconscientemente ele está naquele padrão, né? A criança, o bebê, enfim, inconscientemente ele está naquele padrão mental daquela família, né? Ele foi gerado dentro daquele padrão e acaba que pode ser que ele se torne uma vítima, né, de uma violência, de um crime, às vezes de alguém da própria família ou de alguém próximo da família. E como eu falei, não significa que exista qualquer tipo de culpa, né? E sim o lance de você ser responsável pelo padrão mental e o padrão vibracional que você emite. Então você está sintonizado naquela energia, independente se você está consciente ou não, né? Isso explica o que acontece muitas vezes. Por exemplo, as pessoas podem se perguntar, né? Mas e as crianças? Mas e tipo um bebê, por exemplo, como que ele pode ser responsável, né, por um crime, por uma tragédia que possa acontecer com ele, né? E o que se explica é que essa criança ela já tem um padrão mental, mesmo que ela não esteja consciente, e ela se sintoniza com esse tipo de situação. E aí tem a questão também das vidas passadas, que aí é um assunto que eu também não quero entrar muito, porque tem muita gente que não acredita, mas eu acho que é importante a gente colocar aí a questão da possibilidade, né, da gente abrir para a possibilidade de que possa existir essa possibilidade
de existir vidas passadas e o processo reencarnatório, né? Porque a gente tem uma série de indícios aí que demonstram que sim, existe essa possibilidade. E se a gente considerar isso como uma verdade, aí sim a gente vai entender o processo, né? Porque uma criança nasce com uma série de questões e problemas, já tendo que enfrentar logo cedo, que faz parte de um karma, faz parte de uma designação, vamos dizer assim, para evoluir, para transcender alguma coisa que ela precisa resgatar de uma outra vida. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, uma outra coisa que eu não sei nem se eu vou entrar muito no mérito, porque a minha ideia é que esse tipo de conhecimento, né, de conscientização seja meio geral, assim, tipo, independente de religião, de crença, né, a minha ideia é que a gente realmente abra a nossa cabeça, abra as nossas mentes para considerar coisas diferentes mesmo, assim, linhas de pensamento diferentes, vertentes diferentes e sair da caixinha, né? Sair daquele padrão óbvio, né? Dos dogmas da ciência, dos dogmas da religião, que limitam muito a nossa capacidade de expansão, né? De entender realmente como é o universo, como é a vida, e que isso não tem nenhuma regra, não tem nenhuma verdade absoluta, né? A gente está descobrindo aos poucos e cada vez mais chegando perto de coisas que fazem mais sentido. E aí é muito engraçado, porque quando a gente fala de padrão mental, por exemplo, a família, né, que tem o mesmo padrão mental, as pessoas, por exemplo, os médicos, né, a ciência fala sobre a hereditariedade, sobre as doenças hereditárias e tudo mais. Assim, eu acredito que o nosso DNA, ele tem predisposição para qualquer tipo de doença, independente da família que você veio. E você pode até ter uma predisposição genética para ter uma certa doença, porque os seus familiares tiveram, mas existem possibilidades de você ter ou não ter essa doença, né? E o que vai configurar o fato de você ter ou não essa doença vai ser o padrão mental, vai ser a questão de você ter o mesmo tipo de pensamento, de emoções que cria um padrão vibracional que vai fazer com que você tenha essa doença, né? Então, por exemplo, meu pai tem diabetes, significa que eu vou ter diabetes? Não, porque tem família que, tipo, um filho tem diabetes e o outro não, né? Nunca teve, nunca vai ter. Isso significa que um filho tem um padrão mental e o outro tem um padrão mental muito próximo, muito parecido com o do pai. Então, se ele já tem uma predisposição genética, ele vai acabar desenvolvendo a doença por conta de terem o mesmo padrão. E a gente vai entrar nesse assunto de saúde mais pra frente, né? Que eu quero também dar uma destrinchada, falar sobre como os padrões mentais geram as doenças, né? Causam os desequilíbrios químicos, hormonais e que vão trazendo um desequilíbrio, vão fazendo com que a gente fique doente, né? E tudo isso também por conta do padrão mental. Então é muito importante a gente saber o que é isso, né? O padrão mental é aquilo que você constantemente pensa e sente e que vai criando a sua realidade, tanto física quanto a sua realidade virtual, a sua realidade de fora, que você considera como a sua realidade material. Então, é isso que vai determinar. Então, por isso que é super importante você saber o conjuntão de coisas que você anda pensando e sentindo, principalmente coisas que também estão no seu inconsciente, né, que estão adormecidos, que tem a ver com traumas, alguma coisa, alguns problemas que você teve na infância, né, que você não tem uma memória, mas você tem a memória emocional, né, a memória inconsciente. É importante a gente saber e estar consciente disso tudo para trabalhar essas emoções, para que isso não se reflita do lado de fora, né? Porque isso vai reverberar, isso vai refletir, principalmente se você tiver... porque isso vai gerar um padrão, uma frequência, e você vai sintonizar, vai estar ressonante com as coisas que vão acontecer do lado de fora. Então presta atenção no que está acontecendo na sua vida, porque isso é um reflexo de algum problema que você está vivendo dentro de você, de algum problema que você tem interno e que você precisa de alguma forma resolver, equilibrar, para que esses problemas parem de acontecer, para que esse padrão pare de acontecer. Então, se você, por exemplo, atrai sempre o mesmo tipo de pessoa, tem sempre o mesmo tipo de amizade, sempre o mesmo tipo de trabalho, sabe? Tudo que se repete na sua vida significa que você está com um padrão mental repetitivo que você precisa transformar e mudar para que isso mude, né, na sua realidade do lado de fora. Então, lembrando aqui também que mesmo que a gente realmente esteja inconsciente, esteja criando um padrão, né, mental e esteja se sintonizando com as coisas que vêm de fora, né, que são negativas, tudo que a gente passa na vida, tá? Seja trauma, violência, crime, qualquer coisa muito horrível assim que aconteça com a gente, embora seja uma experiência horrível de se lidar e tudo mais, isso pode gerar um poder transformador muito grande, né? Tem muitas pessoas que passaram por grandes tragédias e viraram grandes exemplos, né? Para uma sociedade inteira, assim,
são fontes de inspiração, são pessoas que acabaram no final criando grupos de apoio, né, escrevendo livros ou fazendo coisas que realmente fez diferença no mundo, fez diferença, né, no universo, ou seja, a sua vida foi muito válida, mesmo que ela tenha sido estraçalhada, mesmo que ela tenha sido, sabe, esmigalhada por alguma situação horrível que essa pessoa tenha passado, a transição, né, essa transformação, essa transmutação, né, do que aconteceu, que é o grande crescimento, o grande renascimento humano, né? É para onde a gente realmente desperta, né, para as coisas que realmente importam, assim. Então, a vida é muito sábia. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. A vida é muito, muito sábia mesmo. Assim, a gente não tem que ficar questionando essas coisas, sabe? Quando acontece uma coisa com a gente é porque tem que ser, é porque tem que acontecer, né? Tá tudo de alguma forma harmonizado, sabe? E a gente precisa receber isso, tentar entender, tentar curar isso dentro da gente para que a gente siga em frente, né? Porque a vida precisa continuar, né? A vida precisa seguir. A gente não pode desperdiçar essa oportunidade agarrado a algum sofrimento, algum problema que a gente teve. A gente precisa de alguma forma superar isso para que a gente consiga ter uma vida, né, de uma experiência válida. Então essas experiências elas podem ser muito transformadoras mesmo. Essas experiências podem trazer essas pessoas podem ser grandes ícones de importância realmente numa sociedade, né, no mundo, ou vão ser fontes de inspiração para muitas pessoas por conta daquilo que elas passaram, né, que tiveram suas vidas esmigalhadas totalmente e conseguiram renascer das cinzas e conseguiram transformar isso numa coisa benéfica e generosa para o mundo, né? Isso é muito maravilhoso quando acontece. Claro que é totalmente compreensível quando uma pessoa passa por alguma situação de violência, de crime e tudo mais, e aquilo gera um trauma, a pessoa realmente fica amargurada, fechada, traumatizada, né? É absolutamente natural essa resposta, mas é muito interessante, né? Quando o ser humano consegue realmente transcender isso e transformar isso em luz, né? Consegue ser generoso com o mundo e consegue ser uma fonte de inspiração para muitas pessoas e ensinar muito as pessoas em relação à experiência que ela teve na vida dela. Então, como a gente sempre foi condicionado a pensar na vida como matéria, né? Isso desde a escola, né? Desde a infância até a vida adulta, a gente considera que a gente é matéria e como se a gente fosse androide mesmo, assim, como se a gente não tivesse nenhum propósito, nenhum significado nessa vida e que a gente veio para cá para ter pequenos prazeres e conquistar algumas coisas que trazem momentos de felicidade, e é isso, tipo, essa é a vida. E quando a gente vive aqui sem um propósito, né, sem entender sem ter um propósito, sem ter um significado, quando a vida não tem esse significado, a gente beira realmente a depressão, né, beira realmente a falta de vontade de viver, porque não faz sentido você estar aqui, né. Então é super importante a gente começar a fazer esses questionamentos para saber essa questão dos propósitos, né? Tipo, saber mais sobre espiritualidade, saber mais sobre tipo a astrologia que vai te dar alguns nortes aí, vai te dar um mapa para você ter uma ideia mais ou menos para onde está direcionado aquilo que você tem que fazer aqui nessa vida. Porque se você tem uma bússola aqui, com certeza é o teu coração, né? Tudo aquilo que faz o teu coração vibrar e que faz o teu olho brilhar faz parte do seu propósito, né? E as experiências que você precisa viver e tudo mais, eu acho que a gente precisa viver com essa questão, né, de ter um porquê de estar aqui, assim, teoricamente uma missão, alguma coisa assim, porque faz com que a vida tenha graça, com que a vida vale a pena mesmo. Bom, então é isso. A ideia desse vídeo é justamente falar sobre as frequências, falar sobre o padrão mental, falar sobre o campo, sobre a ressonância, né? Sobre o fato de você se sintonizar com esse tipo de coisa e aí começar a viver isso na sua realidade inconscientemente, ou seja, sem saber por quê. Então, quando você está mais presente, mais consciente, fica mais fácil de você entender o que está acontecendo na sua vida. Então, assim, a minha maior dica, meu maior conselho nesse vídeo presta atenção no que está acontecendo do lado de fora. Presta atenção no que está acontecendo na sua vida, porque isso é uma resposta do que está acontecendo dentro. É uma indicação do que está acontecendo dentro. Então, se estão te xingando, se estão te destratando, se você sofreu um acidente, se você está doente, se você não sei o quê, presta atenção no que está acontecendo fora, porque é a resposta que você tem para o que está acontecendo dentro. E aí você vem aqui dentro e vai começar um processo, vai começar a trabalhar para que a sua realidade de fora seja diferente, para que você viva a realidade que você quer viver, né? E seja uma pessoa mais feliz, né? Então, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, deixa aqui a sua opinião, o que você achou do vídeo. Compartilha com quem você acha que vai se interessar por esse tipo de assunto, vai ajudar muito o canal. É muito importante, né, quem gosta desse assunto, quem gosta do que eu estou colocando aqui, tipo, contribuir de alguma forma ajudando na divulgação, né, para que isso chegue para mais pessoas, porque o meu objetivo realmente é ajudar as pessoas. E é isso, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, faça tudo isso, like, comenta, compartilha, e é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.